Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais um episódio do Elas Podem Mais. Essa moça aqui, como é que é o nome dessa moça? Hoje saiu. Dá pra senhora falar seu nome, senhora? Mas, Ué, só pra falar seu nome, só para as pessoas saberem. Se é Policampos, Cantinho da Policampos. A gente, logo hoje que a gente acertou o negócio, Poli. Mas cada hora falta um negócio, não dá pra fazer isso. A gente acertou o negócio, a gente conseguiu fazer o negócio certo, dá cara. Um desconto. Eu tenho que segurar aqui, porque ela hoje tá comigo. Qual é o seu nome? Só para as pessoas Poliana que não... Campos. Por acaso alguém que chega agora, como se ninguém conhecesse ela. Mas... mas às vezes pode chegar alguém aí. Né? Eu sou Poliana Campos, essa Isso, aqui é Renata Coelho. Ai, ela tem um cantinho da Poli, eu tenho um karaokê da Renata. É sobre isso. Só procura a gente lá que você acha. É procurando no Instagram. Gente, Nossa cara hoje... o tempo todo. Que eu vou falar como que eu vou falar? A gente está no mês falando sobre violência contra a mulher, né? Exato. Todos os tipos de violência. É pesado o tema? Claro que é pesado, a gente já sabe, mas é necessário. E hoje a gente está com uma pessoa especial. Cara, eu sou muito suspeita porque eu sou muito apaixonada por ela. Não, nós somos. O programa é. Ela é nossa. Tudo. Além de tudo, é nossa patrocinadora do programa. Ela é nossa parceira no Elas Podem Mais. Enfim. E ela vai contar a história dela pra gente hoje. A nossa querida, maravilhosa Marcela! Ei, meu amor! Cara, é tão bom ter você aqui de novo, você não tem noção. Ai, obrigada. Que foi tão, da primeira foi tão... A gente ficou conversando tanto que saímos daqui falando que se a gente tivesse mais umas 10 horas pela frente... Seria. E assim... E vai ter que voltar mais vezes, porque eu tenho certeza que não vai dar tempo. Tem muita coisa pra contar, até depois de falar sobre pirulitos também de cristal. Gente, vocês conhecem o pirulito de cristal? E vocês não. vão entender. Segue-me, vai lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, vai no Instagram do pirulito de cristal do amor. Do pacotinho do amor. Pacotinho do amor, eu sempre confundo, porque eu acho que é sempre pirulito do amor. Toda vez. Que ela fez o lance do Dia das Mães com a coisa mais linda, né, cara? Chorei tanto quando eu recebi esse moleque. Mas ela na Semana das Mães, ela estava. Meu Deus, um negócio assim que não podia falar. Renata, oi, meu amor. Renata, cada coisa. Eu fiz o karaokê chorando, a beça. Aí ela tava lá muito bem no karaokê, daqui a pouco entra o filho dela. Aí foi a Dani, que vamos trazer aqui. A Dani e a Carol. São minhas filhas do coração. Menina, é o casal, né? Mas eu falei assim, elas são lindas, eu sou apaixonada. E ela ficou, meu Deus! Cara arreganhado o tempo todo. Quando nós recebemos o pacotinho, que minha filha foi lá buscar, você conheceu, Megatona? Linda. Que ela entregou lá em casa. Quando eu cheguei em casa de noite pra ver, isso aí tava de madrugada, tá? Meu Deus, que coisa mais. Eu mandei foto pra você de madrugada, não foi? A gente faz de madrugada, a gente tem esse negócio. Aí ela mandou, eu falei assim, gente, mas realmente é muito emocionante. Até porque a gente tava falando que é uma junção, né, de parcerias. E quando a gente se deu conta da parceria, a gente viu que foi mulheres com mulher. Tipo, exatamente. Foi a Liz. Mulher levantando mulher. A Samira, né, que faz parte... Samira, sim, que ela divulgou também. E, tipo assim, a gente viu que foi muito bacana, né? Mulher sempre levantando mulher. E a gente tá ali na linha de frente com mulheres, né? Que passam as mesmas coisas que a gente. Umas são empresárias, outras são empreendedoras, outras... Tem cada um com seu negócio de forma diferente. E cada um com seus problemas. E hoje a gente vai contar... falar de problemas. A gente vai contar um pouquinho da história da Marcela. A gente já... Num outro podcast você contou um pouco, né? Resumido, o que deixou a gente bem impactado. Isso. Mas vamos lá. Marcela. Se entender melhor, tem um podcast com a Marcela e com a Liz. Com a Marcela e com a Liz, falando de empreendedorismo, né? E a gente acabou falando... Porque a gente não fala de um assunto só, né? Dá vários, tudo ao mesmo tempo. Mas é bom, sabe por quê? É um assunto pesado, então a gente traz leveza. Sim. Entendeu? A gente precisa trazer leveza, porque senão o assunto fica muito maçante. Verdade. E é preciso falar, né? Porque a gente ficou tão impactado que até a gente conversando sobre o programa e sobre as coisas, a gente falou assim... Por várias vezes a gente se passou conversando sobre você. E sobre o que você passou. E hoje a gente vai entender melhor tudo que você passou. Certo. Então vamos lá, Marcela, conta pra gente, desde o comecinho, toda a sua trajetória. Vamos lá, assim, é a primeira vez, eu acho, que eu vou conversar, né, sobre essa história, até sobre detalhes,
porque durante muito tempo, né, doía muito, porque envolve rejeição, envolve maus tratos e às vezes a gente demora a se dar conta disso, né? A gente demora a perceber que nós somos vítimas e não culpadas. Exato. Então, assim, o abusador, quando ele começa a te levar para um ambiente hostil, ele vai te levando sempre como culpada, sempre como a louca, sempre como a culpa é sua, como tudo que está acontecendo de ruim para nós é você que é culpada e você se coloca naquela posição. Então, assim, foram muitos anos vivendo isso sozinha, né? Minha família não tinha noção do que estava acontecendo, meus pais, porque da porta para fora era um casal em que as pessoas olhavam e via felicidade. E eu sempre tentava, ele estava feliz porque ele era o abusador, Claro. né? E eu, como abusada, sempre tentando levar uma falsa satisfação, porque, assim, envolvia minha família, envolvia as pessoas que estavam ao nosso redor. Então, eu não queria que as pessoas não gostassem dele. Eu não queria que a minha família... Até porque meu pai é muito paizão. Então, se meu pai desconfiasse, né, que eu sofria o tanto que eu sofria, meu pai não me deixaria estar passando por aquilo tudo. Minha mãe também, né? Minha família, no geral, tem uma família muito, muito boa. Então, eu tentava levar para eles sempre que eu estava bem. Uhum. Então, foram anos de Mas teve sofrimento. Sensação de essa questão de você levar que estava bem, era pelo fato de você gostar dele ou o medo? Não, por fato de gostar. De gostar, né? Eu me permiti viver aquilo tudo ali, né? Depois de muita terapia, né? Eu percebi que, assim, eu não era culpada por nenhum motivo, até porque o meu motivo era legítimo. E você se sentia culpada por... Você chegou a ponto de, durante o relacionamento, se sentir culpada de tudo? Muito. Ela falou do tempo inteiro. O tempo inteiro, porque... no caso, ele fez você... no caso, a situação como acontece muito... Narcisismo. O E narcisismo. a gente vive falando sobre isso. A questão que faz a mulher se sentir culpada, né? Sim. A todo tempo, Sim. a culpa é dela. Ela acha que ele tá bravo, tá chateado, a culpa é dela. Eu não fui o suficiente. Se ele tá me eu não traindo, fiz. é porque eu não sou boa o suficiente, Uhum. né? Se anda com você na rua e não te respeita e tá sempre observando outras mulheres ou admirando outras mulheres, é porque você não é bonita, porque você não se cuida, porque, né? Então, assim, você sempre traz um porquê para aquilo ali e vai tentando justificar as atitudes e eu gostar, né? Eu gostava, eu não posso... Hoje eu não sei se aquilo era um amor, né? Mas é o sentimento Mas era que a pessoa tem isso. de amor, né? Que acha que ama loucamente. Que ama É, loucamente. eu vejo, não sei, pode ser que eu me engane, como um pouco de dependência emocional. Sim. Porque eles fazem a gente... Sim. A gente imagina que é amor. Eu já passei por isso, eu sei bem o que você está falando. A gente acha que é amor. É. Só que depois, quando passa, você descobre que não era amor, não. Você tinha uma dependência emocional da pessoa. E ele faz isso acontecer, eles fazem acontecer. Articula, né? Isso, e eu entendo, depois também de todo mundo ter uma experiência na vida, eu lembro, não sei se tem uma música de Legião Urbana também, e na Bíblia diz também, né, que o amor não dói. Não dói. O amor não fere, o amor não machuca. Não machuca. Então, quando você entende que o amor não fere, não machuca, né? Você entende o sentido que você... Aí você para pra pensar, você fala, eu não amei. Não amei. Eu também não fui amada. Não fui amada. Longe de ter sido Porque, amada. tipo assim, Longe quando você... disso. O amor, ele é gratidão. O amor, ele tem a paciência. O amor, ele tem o amor, ele é tudo de bom. Né? E você vê que Deus é assim com a gente. O amor é calmo, né? calmo, o amor, ele não é brando. alvoroçado, Então, né? você, o amor é paciente. O amor, Muito ele é o paciente, reflexo para quem acredita em Deus, é o reflexo de Deus na nossa vida, né? Sim. Porque ele é amoroso com a gente, Sim. ele tem paciência Ele é com a maravilhoso, gente. isso aí. Então, quando você entende que o amor é paciência, a minha mãe vem falando, quando a gente tipo, assim, tem desentendimento, né? Minha mãe fala, mas tem que ter paciência, o amor é brando, o amor é calmo, o amor é assim. Aí você fala, realmente, o amor é assim, né? O amor verdadeiro. E é isso. E aí você conheceu ele com quantos anos? Com 18. 18. Nessa época, quando, né, quem viu, né, lembra que você falou que você já tinha estava estudando, você gosta muito de Estava estudar. estudando, nessa época eu estava na escola de formação de oficiais da Marinha Mercante. Sim. Né, eu tinha feito concurso, fiz muito cedo, muito nova, e fui para essa escola. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha um namorado, né?
não sei se ele vai assistir esse podcast, mas que ele saiba que eu nunca o traí, porque eu acho que ele saiu desse relacionamento com essa sensação. Né? Porque eu fui para essa escola, lá eu comecei a estudar e conheci meu ex-marido lá. E quando eu conheci, meu primeiro sentimento foi de rejeição, justamente por essas atitudes que eu achava aquele machismo meio escroto, né? Falava de mulher como se fosse um objeto. Então, a minha primeira sensação foi de rejeição. Mas depois, com o tempo, eu fui me aproximando e acabei me apaixonando por ele. E aí, ele nem sabia desse sentimento até então. Eu preferi terminar meu relacionamento, né? Terminei e alguns meses depois nós começamos a nos conhecer. Mas ele, então, aí ele não sabia do sentimento e ele já tinha atitudes machistas. Sim, a gente estudava na mesma sala de aula, percebia. Né? Percebia a forma que falava, a forma, às vezes, que se referia às mulheres, e aquilo ali me incomodava, mas não sei explicar por qual motivo. Acho que ele percebeu também o meu sentimento e nós começamos a nos conhecer. Né? Nós ficamos ali um longo período na escola, quase 3 anos, nos conhecendo, enfim, até o momento que nós nos formamos e resolvemos namorar. Né? E a gente começou a namorar e aí embarcamos, né? Era um embarque de estágio, então eu ficava... Só uma pergunta nessa observação desse tempo. Você notou que com você ele tratou você diferente? Tipo tratava assim, bem. No início tratava bem. O que acontece é o narcisismo que a gente estava falando, é só para o pessoal entender. Que no caso você via as atitudes dele, mas quando foi com você, ele mudou. Entendi. Porque ele percebeu que ali era a conquista dele. Era mudou a presa que ele queria. Era a presa que ele queria. Né? Assim, mudou, mas não mudou. Mudou, me tratava bem, mas assim, quando eu não atendi os interesses dele, porque quando ele me conheceu, né, eu já tinha uma crença. Eu sempre fui evangélica. E aí tinha muita coisa que ele fazia, enfim, que é muito de encontro ao que eu acreditava. Então aquilo ali começou a incomodar muito ele. Então o que ele fazia? Ele mantinha um relacionamento comigo, né? Não era nem bem um relacionamento, era aquela coisa da conquista, uma paquera, né? Uma paquera. E quando mas ele sempre tinha relacionamento com outras meninas. Olha. Né? E aí quando eu descobri, ele sempre vinha com aquela, não, mas você não é minha namorada. Claro. Né? Claro. E aquilo ali me maltratou durante 3 anos. Eu sofri muito. Né? Sofri muito, porque muito, cria muito. Um vínculo, né? Cria uma rotina de relacionamento. Aí depois a pessoa fala pra você, não tenho nada com você. Não tenho nada com você. Você percebe que passou por isso agora, essa semana. Que ela veja esse podcast. Bota uma vergonha na cara dela, né, Luciana? Porque isso aí já é um aviso. A gente às vezes não quer enxergar, mas então, aí isso que eu falo da dependência começa nesse momento, tá? Porque tem um lance da rejeição, mas você tem um sentimento por ele. Você começa a se perguntar, mas... Você tinha alguma esperança? Você se perde. Você tinha o que eu tô sentindo por esse cara? Esse cara não... Ficou cega nele. Se você tinha alguma esperança, tipo assim, não, eu acho que a gente vai se conhecendo, vai mudar. Não, eu achava que ia dar certo. Sim. Eu tinha certeza que ia dar certo. A gente acha que vai dar certo. Né? Eu achava que aquilo era um tempo, era muita coisa acontecendo, a gente estudando ele era muito, novo, né? Ele mais novo. E então, assim, eu tinha certeza que ia dar certo. Então, assim, eu me via naquele sentimento, naquela coisa de menina, tanto que as meninas me chamavam de Alice, porque eu acreditava. No mundo né? Quer dizer, suas amigas ao redor, já todo mundo chamava, avisando, todo mundo vendo. Já. Mas você tinha na questão, porque, tipo assim, às vezes eu noto que quando a pessoa tem um conceito evangélico ou conhece a Bíblia, às vezes ela tem aquela esperança de esperar, de uma transformação. Né? De uma transformação. Sim. O que eu acho que deveriam interpretar melhor, porque quando a gente segue... Deus prepara tudo. Sim. E não somos nós que precisamos mudar a pessoa, né? E Deus, quando assim... a gente acredita que a pessoa vem... Ele dá sinais, né? Ele dá sinais e ele vai trazer a pessoa correta para sua vida. Não precisa você ficar ali tentando moldar aquele vaso que tá ali, você quer moldar, que é presente de Deus na minha vida. Eu acho que não é, tá? Não, e Deus não faz a gente para sofrer. Isso, exatamente. Depois de 20 anos... Essa questão, que né? às vezes é bom ficar atento, porque às vezes o que eu vejo de mulher sofrendo com casamento derrotado, porque acha que, às vezes, é o presente de Deus na minha vida. Deus não vai te dar porcaria, cara. Se você tem fé, você acredita, Deus não vai te dar merda. Deus vai te dar um homem que vai te honrar. A gente atropela, né, a vontade de Deus. Então, assim, hoje, depois de mais de 20, né, eu entendo que eu sou filhinha amada, querida, cuidada de Deus e que Deus jamais iria querer aquilo pra mim. Só que é a minha vontade.
Então, assim... Ele te dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio a gente tem. E é muito bom se sentir a menina dos olhos de Jeová, né? É muito bom. Muito bom. Então, eu falo, eu sou cuidada. Hoje eu falo, Senhor, foi assim, o Senhor me permitiu me passar por aquilo tudo, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio. E eu fui com as minhas próprias pernas, foi a escolha que eu fiz. Mas, assim, o aviso que eu falo, eu sempre falo, meninas, nada acontece sem a gente perceber, sabe? Já tá ali, ele já estava dando indícios há muito tempo do que ele queria comigo, né? E essa dependência emocional que ele foi construindo em mim, que eu achava que era amor, isso perdurou por muitos anos. Porque o narcisista, ele é assim, ele morde e assopra. Você tá entendendo? Ao mesmo tempo que ele chega pra você e fala assim, você não é nada minha. Daqui a pouco ele vem com carinho, ele vem com uma palavra de afeto. Ele, caramba, você tá tão bonita hoje. Aí faz você sentir a pessoa mais especial do mundo. Aconteceu. Eu já muito. vi casos que a pessoa fala assim, eu sou louco por você, eu amo você, você é a mulher da minha vida, não me deixa. Sim. Aí a pessoa se derrete. Aí depois acontece Pisa. Exato. Ele morde, ele literalmente morder a soprar. E quando eu falava assim, não... Nossa, chega. Eu falava assim, chega, não quero mais, isso não é pra mim. Aí você chegou a tomar uma decisão na época. Cheguei a falar assim, embora a gente não tivesse um namoro, um relacionamento assumido, mas eu falava assim, gente, isso não é pra mim. É né? pra aí que eu tô passando por isso, com a necessidade. Pois é, aí eu começava a dar aquele gelo, começava a ignorar, embora a gente ficasse internata, né? A escola era internata, a gente ficava ali a semana toda, dormia ali, acordava ali. Então a gente acabava se vendo o tempo todo. Mas eu comecei a dar um gelo, aí começava isso que você tá falando, aí começava a vir atrás, por que você não quer falar comigo? Mas eu gosto de você. Então, assim... Tá tudo bem com você? Pois você tá falando comigo por quê? Fiz alguma coisa pra você? Fiz alguma coisa. Toques, né? Não, alguma coisa é maravilhoso. Maravilhoso. E começa assim, os toques, às vezes, até no corpo da pessoa, nos pontos estratégicos da pessoa, né? Sim. Aí começa, parece que toca certinho onde a pessoa... Sim, exatamente. É sempre no coração, tá? Porque, por exemplo, a Marcela, eu percebo que ela, né, pelo pacotinho de amor pelo litro de cristal. Você já é amor puro. A gente olha pra você, a gente sente isso em você, entendeu? E eu imagino que ele via a mesma coisa. Ele via essa mulher extremamente meiga, transbordando amor e que queria o quê? Ser amada. Era. Entendeu? Ele via isso. E eles abusam da gente quando eles veem isso na gente. A bondade. Sabe como é que é? Uma pessoa que quer ser amada. E eu falo que eu costumo dizer, inclusive, até conversando com essa amiga minha, eu falo assim... as pessoas não querem ter responsabilidade afetiva com a nenhuma. Outra. E é tão doído porque hoje em dia tá demais. Tem casos que a pessoa se mata. Por causa dessas decepções amorosas. Que assim, a muito pessoa entra em forte. depressão, É muito forte. É muito a pessoa pesado, perde o sentido da vida. Olha, é muito forte. Por causa da situação. E às vezes a pessoa olha assim e tipo assim, pô, você não sente, né? Porque é como se você pegasse e matasse a pessoa de verdade. Eu vou te falar... Dar um tiro e matar. Assim, eu primeiramente eu falo que para superar isso tudo foi Deus, sabe? Sempre. E minha família. Minha família é sensacional. Porque realmente, às vezes, assim, dá um desespero que você não sabe aonde cabe, né? Tanta dor. E fere, né? E fere muito. Então, assim, depois nós nos formamos, saímos da escola. E aí a gente tem um período de estágio embarcado, né? Que foram 6 meses. E aí eu fui para um lado, ele foi para o outro. E ali eu falei, gente, eu fui decidida, né? Eu falei, acabou, vou me livrar disso, vou ficar 6 meses sem vê-lo. E na sua cabeça, pô, que maravilha. Porque é sempre assim, né? Graças a Deus. Você tá sofrendo, né? Porque você tem mas aquele você tá sentimento, mas você tempo. fala, não, vou me livrar disso, que eu não mereço isso. E aí eu fiquei 6 meses viajando para um lado, ele para o outro. E faltando muito pouco para eu me formar e voltar do meu estágio, ele me ligou, né? Eu tava a bordo e falou assim, cara, eu te amo, eu quero casar com você, eu não sei viver sem você. Eu quero ficar velhinho com você, aquela coisa, né, que toca lá na alma. E aí eu lembro que eu falei pra ele, eu vou desembarcar, quando a gente encontra e conversa e vê o que isso aí depois de quanto tempo? 6 meses? 6 meses, né? E essa história já vinha rolando há quase 4 anos. E aí eu falei, eu vou, e não olhava pra ninguém, ninguém era bonito, ninguém era suficiente. Porque a mente, né? Era só pensando aquela pessoa era a melhor pessoa do universo. E aí eu desembarquei, e aí nós resolvemos conversar e namorar, né? Aí resolvemos realmente namorar, ter um relacionamento. E aí foi um namoro muito rápido, foi um namoro de... Aí foi um período bom, né? Foi um período bacana. Imagino, maravilhoso. Né? Um período ótimo. E aí ficamos uns
8 meses namorando e resolvemos casar. E aí cheguei em casa, falei com meus pais que ia casar e meus pais acharam muito rápido, mas já conhecia ele como um amigo, porque ele frequentava a minha casa como um amigo, realmente era um amigo que era. Pra vocês já tinha um tempo, já que já tinha um tempo que nós nos conhecíamos. E pra família automaticamente também, né? Também, que já conhecia. né? E aí nós resolvemos casar. E casamos em 1 mês e meio. Demos entrada na papelada. Na época, eu não estava afastada da igreja, né? Por vários motivos. Um deles era ele, porque... tudo que estava acontecendo não condizia com o que eu acreditava e, consequentemente, a gente se exclui. Não, a gente se exclui. Né? Não necessariamente a igreja ou alguém da igreja vai te excluir, mas a culpa, aquela coisa que você está carregando, faz você se afastar daquilo que você acredita. Sim. E aí eu não quis casar na igreja, casamos num cartório, fizemos uma janta e casamos. Né? Ai, vai ser feliz para sempre, né? A gente pensa. Vou dar só um adendo aqui. Eu me lembro que da outra vez você falou que você não queria ter filho. Não queria ter filho. Nunca, certo? Nunca. A sua decisão era essa. Até se casasse um dia, não ter filhos, porque você não queria. Era um lance teu. Nunca... Guardem essa informação, gente. Foi uma parte Guardem essa informação. A gente sempre conversou, né? Depois do que aconteceu... A gente, depois da história, a gente falou assim, cara, ela não queria. Não queria. E ele fez o que fez. Vocês vão guardem a informação de ela não queria ter filho desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Minha família sabia disso, né? Assim, eu sempre fui aquela que não tinha jeito com criança, que nunca tive... Não é que não gostasse, a palavra certa não é gostar, mas não tinha jeito. Sim. Né? Era toda, né? Não tinha, era toda desengonçada. E tá tudo bem, eu acho que isso aí mesmo, entendeu? Então, a minha irmã, ela sempre, né, já falava em ter filhos, sempre gostou, mas eu já deixava e todo mundo falava, que é isso? Daqui a um tempo isso muda. Eu falava, não quero. Eu gostava de embarcar, né? Eu falo que navio, mar é minha paixão. E seu trabalho, você sempre prezou muito, né? Pro seu trabalho, estudei muito. Então, assim, eu tava, né... procurando conquistar a minha formação, Então, não tinha espaço, né, para aquilo. E aí, a gente casou, né? Nós casamos e combinamos, não vamos ter filho. Ele também falava que não queria, ele tinha uma história muito dolorida para ele, paterna, né? Porque o pai dele abandonou ele com a mãe dele quando ele tinha 7 anos. Então, ele carregava isso com muita dor, né? Então ele falava, não queria ter filho também, por conta dessa história dele, né? De vida. E depois fez uma coisa, né? Pois é. Aí aí ele não queria ter. Não queria. Também. Então, foi um acordo de vocês quando se casaram. Foi um acordo nosso quando nós nos casamos. Mas assim, o primeiro mês de casamento já virou um ó do Borogodó, porque ele percebeu que casamento não era a vibe dele. Né? Porque a vibe dele era realmente a bagunça. E aí, quando ele percebeu que o casamento, né, acho que caiu tipo assim, deveria ser uma coisa mais séria, aquilo ali já desandou. E aí, eu lembro que no meu primeiro mês de casamento foi horrível e eu já estava ficando com uma crise de ansiedade muito grande, né? E só que eu não sabia que era crise de ansiedade, eu não me conhecia, eu não sabia o que estava acontecendo. E também não era tão exposto assim. Não era, eu comecei a sentir falta de ar. Era muita falta de ar. E eu lembro uma noite em que meus pais foram jantar na minha casa. E aí me deu uma crise de ansiedade, hoje eu sei. Mas na época a gente não sabia o que era. Marcela tá com falta de ar, parecia que eu ia morrer. E corremos pro hospital e falou assim, deve ter sido alergia a alho que ela comeu. Mas aquilo começou a se tornar recorrente. E eu adoeci. E aí o casamento foi virando o quê? Foi virando ele me traindo, eu muito doente, doente. Ele só pra gente poder entender, ele chegava tarde em casa? Não. Porque o que aconteceu? Pra gente entender, né? Ele arrumava... Os tipos de... Às vezes que a gente acha que é a bênção de Deus. O que ele fazia, Marcela? Ele, tipo... Pra gente entender o seu inferno. Eu trabalhando e ele trabalhando, né? E aí a gente embarcava. Então, às vezes, os desembarques não coincidiam. Então, ele ficava sozinho. Claro. E aí, nesses espaços, ele me traía. Ou a bordo, né? Ele se relacionava com outras meninas a bordo. A bordo? A bordo. Acontece muito. Não, eu sei. Acontece. Não deveria, só para avisar, porque eu trabalho... Né? Nós trabalhamos, né? A gente sabe que não pode, mas acontece.
Então, assim, a bordo... E aí começou a vir uma sequência de traições. Mas você ficou... Aí vem a parte... Eu desconfiava. Ah, tá. Mas você chegou a descobrir alguma assim? Você chegou Ao longo do nosso relacionamento, sim. Descobri. Alguém próximo de você? Ou às vezes não? Não, aqui, na verdade, assim, quando ele foi... uma vez nós nos separamos, né? No decorrer do nosso relacionamento, teve um dia que ele chegou em casa, ele desembarcou, né? E aí ele pegou e falou assim, não, eu decidi que eu não quero mais. Antes dessa última, eu não estava grávida, né? Eu não quero mais. E eu chorando, perguntava por quê, né? Porque assim, eu desconfiava. Eu pegava mensagens no celular, aí é o que eu falo de te fazer doida. Ai, você é doida, não tem nada a ver. Isso aqui é uma amiga. Claro. Você sempre amiga. É muito ciumenta, né? E aquilo ali chegou a um ponto que eu adoeci muito. Ponto de parar de trabalhar, né? De meus pais terem que ficar comigo dia e noite indo para o hospital e ninguém descobriu o que eu tinha. É porque, no caso, era ansiedade. Né? Era uma ansiedade muito forte, era uma crise de pânico muito forte por tudo que eu estava vivendo. E meus pais não sabiam o motivo, nem desconfiavam. Também, né? E ele, quando eu embarcava, eu ficava na casa dos meus pais. Meus pais... Chegou uma época da nossa vida que a gente ia para o hospital todo dia à noite. Meu Deus, Marcelo. Né? Meu pai, todo dia, naquele desespero, ele chegava do hospital e eu com aquela falta de ar que parecia que eu ia morrer. E ia para o hospital, chegava lá, fazia uma bateria de exame e tudo, e ninguém descobriu o que era. E assim, os médicos, quando começaram a cogitar ansiedade, eu não aceitava. Eu falava, não, eu tenho alguma coisa, não é possível. Minha falta de ar era muito real, era muito física. Só em lembrar, né? da falta de ar. Pois é, e eu comecei a emagrecer. Nesse período eu perdi quase 20 quilos, comecei a definhar mesmo. E assim, eu não vivia mais. Eu acordava na cama, na cama não, porque eu ficava na casa da minha mãe no sofá. Eu via o sol amanhecer e entardecer ali naquele sofá. Eu não fazia uma unha, eu não me cuidava mais. E o... Tá voltada, cara. Eu sei que tá subindo. E o Fofonildo, ele fazia o quê? O bonitão? Ele embarcava. Ele falava que você era o quê? Que você tava doida, que você tava passando mal, que era falava fingimento? Que era não, assim, ele via uma doença, né? Ele, assim, viu uma doença, mas... como é que eu vou explicar? Ele acho que nunca imaginou, não sei se ele passava pela cabeça dele, que aquilo ali era algo psicológico causado por ele. É né? claro que ele nem nunca vai falar também. Mesmo que for Pois é. comprovado Ele por vai lei, achar ele vai achar que você não, fez que a culpa é sua. É isso que eu ia falar. A verdade era assim, a Marcela criou um cavalo de batalha onde não existe e ela tá adoecendo porque ela quer. Só que assim, era uma sequência de traição muito grande. Eu ficava pegando ele no WhatsApp, na verdade não era WhatsApp ainda, era Facebook, Orkut, MSN, conversando com outras mulheres. Era outras mulheres nuas, né? Tendo conversas mesmo. Então, assim, aí eu chegava no ambiente, ele naquela conversa, ele fechava correndo o computador, o celular. Ele quebrava para eu não ver. Oi? Quebrava. Né? Eu chegava no lugar, ele falava, você não pode ver o que está aqui dentro. Aí eu queria ver, ele pegava o notebook, quebrava até... E o mais interessante, Loucura, gente. né, é aquilo que dá gatilhos, né? Passei por isso. O mais interessante é que quando bota o pé para fora de casa, é o melhor homem do mundo para todo mundo. Era isso aí. Ninguém sabia, ninguém desconfiava de nada disso. E se você abrir a boca para falar, você realmente é louca. Vocês tinham amigos você tem o melhor que frequentavam a sua casa? Não, nessa época foi uma época em que a gente se afastou praticamente de todo mundo. Até da família, né? Mas ele saía com amigos e curtia? Não. Ele não era de sair. Ele só me traía. Né? Que eu acho que era a doença dele. É muito, né? Ele não tinha esse ambiente de... Não pode nem se dizer que era influenciado por ninguém. Não, eu tô querendo dizer assim, não é influência. Eu tô querendo dizer assim, se ele se mostrava muito amigo, né? Tipo assim, às vezes tem cara que sai, bate papo com todo mundo, é um cara maneiríssimo. Sabe por que não? Porque ele falava que não saía por minha causa. Que eu era ciumenta, que eu você era doente. Exato, e você, é isso que eu tô era. falando. Eles fazem isso. É tipo assim, ele é o melhor homem do mundo. Ele tá em casa, ele não sai, ele vai pro trabalho, pra casa, casa pro trabalho. E essa mulher não quer ficar com ele. Por quê? Ela tá falando o quê? Tá passando mal por causa dele, por quê? É igual ele falou pra você, não sai porque você é isso, você é aquilo, você é isso. Era, porque assim, eu realmente tinha ciúme. Porque ele me traiu o tempo todo. Claro que... Né?
Então, ele falava que o meu ciúme era... Não é ciúme, Marcela. É a falta de respeito dele. Dá gatilho na gente. Mas ele negava que era traição. Gostar, né? Ele negava. Se você gostar, você fica com aquela insegurança. Você fica com aquele... Qualquer coisa que acontece, você... Acha que é alguma coisa. E ele falava que não, que era loucura minha, que não me traía, que não tinha outra mulher. E aí, se ele fosse em qualquer lugar, realmente, eu ficava preocupada. Então, o que parecia para as pessoas? A Marcela não... Então, eu lembro de um amigo nosso falando, nossa, você precisa deixar ele sair um pouco, Marcela. Tá com os amigos, bater papo. E eu pensava, não sabe de nada. Porque, assim, se eu deixar ele sair, ele não vai sair para os amigos, ele vai sair para me trair. Eu sempre pensava isso. Semana passada, a pessoa acaba se tornando tóxica. Tóxica, é isso aí. Porque sofre tudo aquilo e ela começa, sem saber como agir, não separa e ela começa a ficar doente, né? Você fica doente. A gente se torna realmente uma pessoa tóxica. Esse é fato. Fica. Você depois você se olha assim, meu Deus, o que eu fazia? Você se torna ficar verificando no telefone, coisa ridícula. A gente faz isso. Papel, é isso? Faz. Vamos lá. Aí foi ficando e você foi adoecendo. E eu fiquei muito doente nessa época, né? Essa época foi, assim, uma época a ponto até dos médicos resolverem me internar. Eu fiquei 40 dias internada para tentar descobrir o que poderia ser aquela falta de ar. Isso era em Macaé ou Isso foi no Rio. No Rio, tá. É onde minha mãe mora, em Nilópolis. E aí chegou-se à conclusão que Marcela não tinha nada fisicamente. E aí eu lembro que eu fui para uma pneumologista no Rio, doutora Mônica. E aí ela falou, eu preciso te falar, você tem crise de ansiedade, você tem pânico. Então, assim, não é pulmonar. Você tem um problema pulmonar, uma asma, sim, tem, eu trato até hoje, mas não era o motivo daquele desespero todo de falta de ar. E adormecia braço, né? Bem característico da crise de ansiedade. E aí foi quando eu me abri para o tratamento psicológico, né? E aí eu fui me tratar psicologicamente. E até então, assim, foi diagnosticado nitidamente pela psicóloga que a minha doença vinha toda em torno do meu relacionamento. Sim. E aí... Mas eu gostava, Você aceitou? Você entendeu isso? Quando a sua psicóloga falou isso pra você? De imediato? Eu entendia. Mas você gostava dele? No fundo, eu sabia que era verdade. Mas por fora você queria continuar ali. Queria continuar. Porque você... Na verdade, eu não lembro... Aonde foi? Não sei se eu vi isso ou se a gente falou sobre isso. Você acaba criando a dependência, não só a dependência, mas você fica acaba você tendo, tipo, uma rejeição em separar, né? De você construir você não tudo se aquilo. vive sem, você não se vê sem. Você construiu não, mas aquilo, então, isso é uma característica da dependência emocional. Mas você até quer... Até pensa, mas você não consegue se imaginar sem a pessoa. Você acha que nunca mais... Vai doer muito mais sem como a é que é pessoa. mesmo? É pior ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. Né? A vida parece que ia acabar ali, né? Assim. Então, assim, eu entendia tudo parece que ela me falava. Parece que você vê a morte na sua frente, assim, né? Um abismo, você abrindo e você... se ele me largar, eu vou cair aqui, nunca mais volto. Mais ou menos isso. E aí, se a gente morava no Rio, eu já não estava embarcando mais, né? E eu já estava afastada pelo INSS há algum tempo, porque... a bordo, quando eu sabia que ele estava em casa, começava a me dar crise de ansiedade. Meu Deus. Porque eu ficava imaginando o que ele estaria fazendo a bordo com eu lá trabalhando. E aí, um belo dia, eu tive uma crise de ansiedade muito forte a bordo, né? Desmaiei. E aí, daquele dia em diante, eu fui afastada, né? Não pude voltar mais. E a bordo? Você estava a bordo? Estava embarcada trabalhando. E aí, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, desmaiei, enfim... Meu Deus, que loucura, né? E aí eu saí de lá, assim, cara, eu fico pensando, né, como que às vezes uma atitude nossa causa uma consequência na nossa vida e na vida de quem, porque assim, meus pais, embora não tivessem conhecimento a fundo, né, e aquilo ali eu acho que potencializava, porque é o que eu tô falando, eu vivi aquilo tudo muito sozinha, né, então aquilo não dividia com ninguém, não despressurizava, então era uma pressão o tempo todo ali, fervendo. Seus pais nunca perguntaram assim, o que está acontecendo? Você não quer falar? Não, meus pais achavam que eu estava doente mesmo. Todo mundo achava que a Marcela tinha alguma doença que a gente não descobriu o que era. Mas depois que você descobriu que era ansiedade, você conversou isso com seus pais? Também não, né? Não. Você preferiu ficar calada? Preferi ficar calada. Porque você ia continuar com ele. O que é pior. Né? Eu fui tratando com a psicóloga, muito, muito boa. E aí, em determinado momento, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar que não fosse mais embarcado. Foi a primeira vez que eu fui para Petrobras, né, no Espírito Santo.
E aí eu falei, cara, maravilhoso, vamos mudar de estado, vamos começar uma nova história, vamos começar um novo tudo, né? E, nossa, é a chance que a gente precisa. E aí ele falou, não, vamos que a gente vai fazer dar certo, né? Porque e nessa época... Então ele podia ir, né? Tipo assim. Pois é, ele podia ir para morar. E nessa época a gente já tava, assim, de quebrar um celular por mês. Brigando, discutindo, porque queria ver e aquela coisa. Então, assim, tava num estágio... Ele te agrediu, Marcelo? Não, fisicamente ele nunca me agrediu. E aí a gente pegou, mudou pro Espírito Santo. Só não fez isso. Só não fez isso. Só não fez. Só faltou isso. Não, a gente queria Só saber faltou, se teve... Não, porque também, só faltou isso, porque assim... Ia ser o com pacote completo ele destruiu o psicológico dela. Antes tivesse dado uma porrada, sinceramente. Não que justifique, mas às vezes... Mas que você se liberta, pode ser pelo que se amor de liberte Deus, um pouco gente. mais Ele rápido, destruiu né? o psicológico dessa menina. Não se liberta não. Quando a pessoa tem a dependência, ela pode apanhar. Olha o que eu vou te falar, que eu acho que eu era capaz disso mesmo. Acho que eu era Era capaz assim, de apanhar e continuar. assim. Você é capaz de, quando você tá na dependência, você apanha e você ainda perdoa. E aí a gente foi pro Espírito Santo, aí começamos uma história lá, eu comecei a trabalhar lá na Petrobras, lá em Vila Velha. E ele embarcava, voltava. Nossa, os 3 primeiros meses foi um sonho. E depois voltou tudo novamente. Só que lá ainda era mais fácil ainda me trair, porque eu trabalhava horário administrativo. Quando ele estava desembarcado, ele ficava o dia inteiro à vontade. Né? A ponto de eu descobrir na nossa separação que ele levava mulheres para nossa casa. Eu ia perguntar isso agora. Levava. Né? Depois eu descobri de uma delas, inclusive, né? Que ele levava mulheres para nossa casa, que ele ia pro shopping ficar rodeando lá. Ia para sua cama. Pois é. Ele passeava com as meninas, as meninas que ele arrumava, ele passeava com elas. Como se fosse namoradinho. Tem homem que namora. Tem homem que é casado e namora. Namora, sim. Eu sei, namora. E aí eu me prestava ao papel de descobrir aquilo, ir para a porta da loja onde a pessoa trabalhava, né? Fazer escândalo. É isso que eu tô falando, que a gente se transforma também na pessoa tóxica. Sim. Porque você se transforma num pequeno monstro, tá? Num pequeno Coisa horrível. Né? E assim, quem tá em volta, e eu, né, não me reconhecia, porque eu nunca fui essa Marcela. Sim. E me tornei muito agressiva. E você sempre... você vê o tamanho da loucura que a gente fica, você acaba vendo essa coisa que a gente tem de sororidade. Hoje que eu tenho de sororidade, você esquece, tá? A outra mulher é sempre a culpada, o cara... O macho, ele é o... Tenho que defender, o meu marido tem que estar com ele do meu lado. A piranha é ela. Ela é a safada. Não, não é. Né? Não, eu vou te falar, no final, eu acabava amiga das mulheres. Elas me mandavam mensagem falando que... Amiga, não, exagero, mas assim... Tinha um bom relacionamento, né? Não acabava em xingação, em pancadaria. Que elas falavam assim, nossa, eu não sabia. Eu perguntava pra ele se ele era casado, ele falava que era casado, que a mulher era escrota. Nossa, mas você é tão legal. Então, assim, no final, acabava que a mulher que se sentia culpada por estar fazendo aquilo. Eu percebia que ela não estava certa, mas que a maior culpada também não era ela. E eu falava, cara, que surreal. Eu ficava me prestando esse tipo de papel. E muito agressiva. Então, a minha família só começou a perceber isso. Muito agressiva. Eu lembro que meu pai falava muito pra mim isso. Marcela, você tá muito agressiva. Marcela, o jeito de você falar E você mudou muito até com as pessoas também, né? Muda. Você muda sem sentir, né? E você acaba querendo procurar motivos também pra descontar na outra pessoa, pra você não descontar em cima de quem, né? E você acaba... Alguém fala alguma coisa com você já tá irritado com outra coisa, e você já já responde. Exatamente. Não e você já fica sem amor, você fica sem carinho, você fica sem afeto, então você fica... Aí lá, afastada de todo mundo, aí que ninguém via nada mesmo. Né? Morava lá sozinha, eu e ele. Então é que as pessoas não tinham noção. Meus pais iam me ver esporadicamente. Chegavam lá e encontravam só aquela mulher agressiva e doente ainda, né? Porque eu fui para lá, não melhorei, né? Continuei tendo as crises de ansiedade, continuei indo... E aí eu já ia sozinha, né? Quando passava mal, eu já sabia que era ansiedade. E aí eu ia para o hospital sozinha. E a crise de ansiedade, eu costumo dizer que você tem, você sabe, ela dói muito. Ela dói antes, ela dói durante e ela dói depois. Quando eu tenho crise de ansiedade, eu levo, cara, sem sacanagem, uns 4 a 5 dias para conseguir me recuperar. O meu corpo, a minha carne dói. A minha alma, a minha alma dói. Inteira, é uma coisa muito horrível. Eu fico assim pensando, a minha alma dói. Quando eu fico assim,
Eu falo, eu peço muito a Deus pra tirar isso de mim. Porque eu sinto dor no antes, eu sinto dor depois, eu sinto dor, e até os meus dedos dói quando eu tô com crise de ansiedade. Eu evito muito chegar, eu falo assim, eu vou tentando, porque hoje eu já reconheço, eu já vou tentando sair daquilo ali, né? Quando eu tive um estresse, né, lembra que a gente conversou, muito grande, e que eu extravaso de raiva, depois eu tô destruída. É de eu ficar de cama, entendeu? Devido a eu não aguentar, porque dói, aí você reflete, porque você criou aquela ansiedade, aí você dói, porque você não queria estar naquele jeito, dói, porque sua alma fica, porque eu nunca vi, pra mim, eu costumo dizer que a pior dor é a que você sente na alma. Quando dói a sua alma, é a pior dor. Não tem remédio, né? Não tem remédio. E o único remédio é você orar e pedir a Deus que tire do seu coração. E Deus. é sensacional também quando você sente ele tratando você no seu... Quando você já não vê mais chance de nada, é a hora que você para e fala assim, estou nas suas mãos agora. E você vai sentindo aquele refrigério. Aquele alívio, aquele refrigério. É muito... E eu sei que você está falando, quando ela está falando da crise de ansiedade, eu tô lembrando de mim, tendo crise de ansiedade, porque é coisa horrível, horrível. E nessa época eu estava muito afastada E você da não minha consegue fé. e você não consegue se controlar, cara. É um negócio que você Na verdade, eu tinha vergonha, né? Porque eu sabia que eu estava fazendo tudo errado e eu não me sentia merecedora desse refrigério. Que loucura, né? Mas né? acontece. Eu sabia que eu estava fazendo tudo errado, então eu não me sentia merecedora desse refrigério. Então, assim, eu fui mastigando essa dor sozinha por muito tempo. Foi e se ele maltratando, me né? maltratava muito. Me maltratava muito. E aí tinha mulheres a bordo. Quando chegava em casa, ele ia dormir, eu via o celular dele, mensagem sei lá, da suposta enfermeira de bordo ou da professora de inglês de bordo. E aí, quando ele começou a ver que não me enganava mais, ele trocava o nome, botava nome de homem. E aí, quando o telefone tocava, eu atendia, era mulher. E aí, depois ele vinha brigar comigo. Por que você atendeu? Porque a mulher ligava e falava, cadê a sua mulher? Me atendeu. E eu, cara, ficava igual detetive. Eu descobria de onde era a mulher, se era casada, se não era. E se fosse casada, eu falava, vou contar pro teu marido. Ela ligava. Nossa, era assim, era um inferno. Deixa eu só deixar um adendo aqui para uma mulherada. Uma situação caótica, né? Ai, eu preciso falar que não tá lá na minha garganta. Mulherada, quando se você se envolveu com um cara que é casado, tá errado, tá? Só pra te dizer. Mas, porém, todavia, entretanto, não vamos condenar, né? Porque tem casos e casos, né? Casos e casos. Não ouve tudo que o cara fala da esposa, não. E tá nem bom? maltrate, né? Eu acho que a gente, se põe no lugar dela. Porque eu entendo... Você vai gostar de ser traída? Você vai gostar de você chegar pro cara e falar assim, porque a louca da sua mulher, você vai gostar? Acredito que não. Então, pensa bem, por favor, tá? Se põe no lugar da outra. Sororidade. Não é só uma palavrinha que você tá ouvindo achando bonito, não. Você tem que praticar. Vai procurar saber. Pratiquem a sororidade, pelo amor de Deus, mulherada, porque a gente tá se acabando por causa dessa merda. Vamos continuar. Porque dói, né? E, vai me dando um nervoso. E acaba, quando você para pra analisar, a mulher também, que já aconteceu comigo, que eu namorei uma pessoa, narcisista até demais, e a mulher, tipo assim, me xingava, né? Que eu não sabia que era casado. Depois descobri que era casado na época. E ainda continuei por pouco tempo, mas ainda continuei, porque eu também gostava, né? E quando batemos de frente, assim, de falar, aquilo me doía. Aí me doía por mim, né? Pelo meu sentimento. Claro. Me doía por ela, porque eu olhava e falava assim, caraca, ela tá destruída. E eu tô ajudando ele a destruir ela. Sim. E se ele separar dela, ele vai me destruir. Vai destruir. Eu pensava assim. Eu falava, então, mas assim, eu ficava assim. É isso que eu tô falando. E pra mim não fazia sentido. E eu eu também já cheguei a achar que ela era doida. Que eu falava assim, gente, mas ele anda comigo pra cima e pra baixo. Mas é óbvio que vai endoidar. Qual é a mulher que não endoida? Entendeu? Porque se ela não é doida, enlouquece. ela vai ficar. Enlouquece. Ela já estava, até porque tinha filhos, né, e tudo mais com ele, a família, né, a família. E eu tava entrando ali na cabeça dela, eu tava destruindo o casamento, né, do Alecrim Dourado. Claro. E eu também tava me sentindo assim, pô, eu acho que ele realmente não tem nada com ela, porque ele anda comigo pra cima e pra baixo. Entendi. E eles fazem isso. E eu fico bobo
eu ficava bobo. Depois que você para pra pensar, você fica pensando assim, caraca, ninguém fala nada, né? Ninguém avisa, ninguém... Porque eu saía, chegava num lugar, era apresentada como namorada, todo mundo sabia que eu era namorada e ninguém falava nada. Tipo assim, ninguém nunca chegou e falou assim, ó, ele realmente é casado, tá? Ó. Então, quando ele falava que tinha saído de casa, que não tinha nada com ela, que ela que tava... Tinha hora que eu acreditava, por muito tempo eu acreditei. Até quando eu parei e vi a pessoa, ela grávida. Já... Inclusive, pra você ter noção, eu lembro até hoje que ele disse pra mim assim, ela tá com mioma. Eu falei assim, ó, eu vi a pessoa na rua e tal. Eu achei, ela tá grávida? Não, ela tá com mioma. Não, artista. Quando eu encontrei a pessoa, e ela falou pra mim que ela estava grávida, e eu realmente vi que ela estava grávida e já estava perto de ganhar, aquilo me deu um baque tão grande. Eu tenho um amigo que eu sou muito grata a ele, porque ele me ajudou muito nessa época aí. Eu cheguei a ponto de falar assim, eu não sei o que vai ser da minha vida. Porque eu senti assim. E ali caiu minha ficha e falou assim, não, ele mantém a família dele, inclusive ele tem relação sexual com ela, porque ela não vai engravidar, né, do nada. Eu falei, realmente. E outras coisas íntimas, né, que você vai conversando, você vai vendo. Ali eu parei e falei, igual você está falando. Então, você fica nos dois lugares, né? E a mulher, às vezes, ela tem que entender. Quando eu passei, eu virei e falei para ela assim, vai ser difícil para mim, mas para você também, mas pode deixar que eu não vou mais procurar ele. E isso foram brigas, dela até vir para cima de mim. Mas, infelizmente, de me procurar nos lugares públicos e querer fazer passar esse vergonha. Homem não vai procurar você, mas depois vai achar outra. Porque, infelizmente... Garota, já tinha. Não era só eu. Pois é. Entendeu? Tinha caso com outras pessoas. Eles fazem isso. Né? É isso que eu tô falando, fazem isso. Fazem. O homem vai fazer a culpa, meu Deus, é sempre do homem, não é da mulher que vai se relacionar com ele. Mas eu aprendi bastante com isso. Sabe? Eu acho que a gente só pode atacar uma outra mulher, Marcela, se ela é sua amiga. Sim. Aí, meu irmão, aí o negócio muda de figura. Porque aí já não vem mais o lance só dele, a traição dos dois. Sim. Agora, se você não conhece a mulher, a culpa é dele. Ele que te deve fidelidade. A conta dela é ela quem vai pagar. Vai pagar. A conta dela ela vai pagar. Agora, ele que te deve fidelidade. Tem casos que a pessoa sabe, tem casos que a pessoa não sabe. Aí fica duas pessoas, duas mulheres sofrendo. Exatamente, por um merda. E estraga a vida da outra pessoa, estraga a vida de outros, de ambos, né? E a pessoa é história. Vou falar. Mas aí, vamos lá, Marcela, aí você... Aí depois de um período Aí você veio pra Macaé quando? Não, depois de um período a gente junto, a gente resolveu... Aí, nesse dia, ele chegou em casa, falou que não queria, né? A gente resolveu separar naquele momento e separamos por um tempo. E aí... E lá você continuou morando no Espírito Santo? Eu continuo morando no Espírito Santo, sofrendo muito. E ele saiu de casa? Ele saiu de casa, foi embora, veio pro Rio de Janeiro, né? E ele ele já tava antes. com outra mulher. Não, ele já tava com outra mulher nisso aí. Aí ele veio embora pro Rio de Janeiro e eu continuei morando no Espírito Santo. Eu trabalhava lá, né? Eu tinha minha vida lá. Meus pais foram, minha irmã, e todo mundo me dando apoio. Mas você estava sofrendo. Tava sofrendo muito. Claro que sim. Né? E aí, quando passou uns 6 meses, eu falei, cara, não dá, não é isso que eu quero. E aí eu já estava montando outro apartamento para mim, né? Já estava deixando o apartamento que era nosso para trás, já estava saindo de casa e aí ele apareceu lá, né? E aí apareceu com aquela coisa do vamos. E nessa época eu já estava voltando para a igreja, né? Eu já estava foi uma época muito difícil, né? E eu minha família toda me ajudando, eu peguei, já estava voltando para a igreja, já estava me firmando novamente. E ele pegou e voltou. Vamos construir nossa família, vamos ser felizes, vamos ter um filho. E aí eu achei aquilo muito precoce, falei, nossa, será que... E eu já estava morando fora, né, do apartamento. O apartamento já estava vazio. Vazio assim, eu não levei quase nada, mas não tinha ninguém morando lá. E aí ele voltou para o Espírito Santo e voltou a morar lá. No apartamento? No apartamento. E a gente voltou a conversar, voltou a se falar, aí, né, aí, nossa, enfim... E ainda nesse período, eu pegando várias situações de traição, ele falava, não, isso foi antes da gente separar. Isso foi quando a gente estava separado. Meu Deus. Né? E aí eu naquela de... Eu tô no estado de nervo aqui, que você tem noção. E eu naquela de... né? A gente pensa, como é que a gente pode ser tão besta? E tudo que eu achava de indício, não, isso aí era quando a gente estava separada, agora
agora vai ser diferente. Agora eu sou um novo homem. Agora a gente vai construir agora nossa eu sou família. realmente alecrim dourado pra Pois você. é. E ele voltou com essa ideia fixa de ter um filho, assim? Aí voltou, vamos construir uma família, vamos ter filho. E aí eu falei, cara, vamos ver, né? Não sei nem se eu quero voltar pra você. No fundo eu queria, mas tava fazendo aquele doce. E aí fiquei um tempo separada dele ainda, eu morando numa casa, ele morando em outra, e a gente começou a namorar. Aí meu pai falou, cara, que bagunça. Vocês estão 1 ano já nisso. Ele numa casa, você em outra, casado, namorando. Vocês sabem o que você quer da vida de vocês. E aí a gente voltou pra mesma casa. Aí voltei pro meu apartamento com ele, e aí fiquei mais um tempo... E ele com a ideia fixa de você ter um filho. Da gente ter um filho, né? E aí eu peguei e falei, cara, não sei, não, mas eu vou... Aí já tinha passado quase 2 anos do retorno dele. Só lembrando que, como eu falei, para vocês guardarem a informação, que ela não queria ter filho, tá? Desde sempre. Tá. E aí eu naquela de, poxa, será que sim? Será que não? Aí ele aparentemente começou a se comportar, começou a ir pra igreja comigo, né? Aí, bom samaritano. Começamos a ter Novo homem. amizades na igreja. Novo homem. Começamos a ter amizade, conhecer casais na igreja, de repente frequentar grupo de casais, né? Aí eu falei, pô, eu acho que, né? Agora acho vai, que deu certo. claro. Nossa, né? Consegui minha bênção. Sim. Depois de mais de 10 anos sofrendo a mão desse homem, acho que agora foi. E aí a gente... Deus trabalhou no coração dele, Não é? Trabalhou na vida dele. Acho que até tentou, sabe? Mas não, Deus tentou. Deus sempre tem. Deus faz. Agora, como eu falei, é livre-arbítrio. Né? Ele que não quis. É o livre-arbítrio, quando eu falo com você. Ele que não quis, né? E aí, então vamos. Aquela pastora Sandra, eu gosto muito de ver as pregações da pastora Sandra. Eu acho um arraso, depois eu vou procurar vou até colocar lá, falando desse negócio da pessoa esperar, né? Que você, tipo que você engorda o gado, trata o gado, né? E deixa ele prontinho aí, o que ele faz? Você tá ali, ó, no presente de Deus. Foi Deus que me deu. Eu morro de rir. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Aí você tá ali tratando, passando, pelejando. Aí quando o seu presente de Deus tá pronto, o que ele faz? Separa de você, casa com a outra e faz tudo aquilo que você queria que fizesse com você, ele faz com a outra pessoa. É exatamente isso que acontece. Aí Exatamente isso, isso né? que Cuidado acontece. com o seu presente de Deus, hein? O meu ex-presente de Deus foi assim. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Meu ex-presente. Eu sei que não é fácil, porque assim, a gente no final disso tudo, você já tá muito doente. Muito. Né? Então, assim, eu já tava doente. E passa-se os anos, e assim, não me sentia bonita, não me sentia assim, a altura, sabe? Sempre... Você chega a pensar até que outro homem não vai te querer. Nossa, eu não me sentia à altura. E ele, você... se eu tivesse magra, nossa, muito magra, tá horrível, tá magra demais. Aí se engordava, nossa, tá gorda, tem que malhar, tem que parar de comer. Aí se vai pra academia, nossa, mas não tá malhando direito, porque não tá criando... Então, assim, nada tava bom nunca. Né? Então, sempre fazia eu me sentir menos do que eu era. E o tempo todo... só quando você ia ver as pessoas que ele se relacionava, eu falava, gente, não é possível que eu sou menos do que isso, sabe? Sempre olhava e falava, não é possível. E eu falava, poxa, mas... E eu sempre fui muito vaidosa, sempre foi da Marcela, né? E aquilo ali eu falava, gente... E aí ficava procurando padrões de beleza, fazendo estética que fura, enfia... E assim, não que eu sou contra a estética, de forma alguma. Só que eu sempre fui muito medrosa em relação a essas coisas. Então, assim, tá ali pra mim era um preço muito alto, sabe? Eu saía dali me sentindo agredida. E você tava modificando coisas que você não era por mim. É o que eu falo sempre. Não era por mim. Eu falo, é uma frase que eu digo sempre, vou dizer sempre na minha vida. Faça por você, não porque foi imposto. Não era por mim. Não porque você quer mudar por causa de alguém. Não era o seu porque caso. Eu queria melhorar pra mim, né? Hoje eu gosto, faço muita coisa, mas hoje eu faço por mim. Naquela época eu fazia porque eu achava que eu tinha que... Deve ter alguma coisa errada em mim, não é possível. Sim. Né? E aí eu peguei gente na igreja, tudo direitinho. Eu falei, então tá, vamos engravidar. Né? Mais uma vez não estava indo por mim, mais uma vez estava indo porque, né? Vamos construir uma família, vai que engata. Né? Agora vai um filho. Quem sabe com o filho o negócio mude. Engata, ele sempre teve essa coisa com o pai dele, que não cuidou dele, que deixou ele pra trás. Então, poxa, ele vai ter um filho, vai ser um bom pai. Você acreditava que ele ia ter essa... Eu acreditava que ele não ia replicar o que ele viveu. Né? Eu acreditava que, por ele ter sofrido tanto, ele ia fazer diferente. Né? E aí a gente pegou nessa época e falou, vambora, vamos então tentar, né? Engravidar. E aí foram 3 meses, assim.
E eu lembro que no 3º mês ele já estava estranho de novo. Já estava começando a ficar estranho de novo. Já estava com aquela coisa de esconder celular com senha, não podia chegar perto de jeito nenhum. Ninguém muda, né? E aí Ninguém eu já muda. comecei a ficar nervosa de novo. Aí começavam a vir as crises de ansiedade novamente. E aí eu falei, cara, vou engravidar não. Vou dar para trás nesse negócio aí que isso vai dar ruim. Aí quando eu pensei novamente em retornar a tomar meu remédio, eu já estava grávida, né? Foi muito Porque rápido. aí vem a mão de Deus na sua vida. Né? Sim. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Mas a mão de Deus na sua vida Sim. veio. Sim. Né? Porque é assim, aquele momento ali Deus estava me dando a oportunidade de continuar, né? Eu não entendia que isso lá na frente ia acontecer. Mas quando ele foi embora e me deixou grávida de 8 meses, eu só tive de pé por causa do meu filho. Porque a gente é mãe, né? E mãe fica de pé por causa do filho. Porque assim, eu acho que se ele tivesse feito tudo que ele fez comigo, tivesse ido embora, eu não sei de novo como que eu estaria suportando aquilo. Eu estava longe da minha família, estava sozinha. Então, assim, quando ele resolveu ir embora, né? Que na verdade ele não resolveu ir embora. Ah, Marcela, vamos terminar. Não vai dar certo. Não foi isso. Se fosse isso, teria sido ruim. Ele fez igual o pai dele fez né? com a mãe. Fez igual o pai. Tô indo ali no Rio ver minha mãe, né? Eu com barrigão, eu e Choquito, né? Que era meu cachorrinho. E ele falou, eu lembro até hoje, falou pro meu cachorrinho, cuida da mamãe aí, que papai vai ali e volta. Né? E foi embora com uma mochila nas costas. E ele ficou 2 semanas, assim, passou uma semana ele aqui no Rio, e eu ligando pra ele, falando com ele, cara... já tá perto do bebê nascer, é melhor você vir embora, eu fico sozinha aqui, não tenho ninguém para me ajudar. Nessa época ele estava desempregado. Foi naquela crise de 2015 que o offshore deu tomou um choque baque, muito grande. E aí ele falava, não, tô vendo minha mãe aqui, minha mãe tá doente, não tô podendo voltar. E aí, sim, foi passando 1 semana, 2 semanas. Eu falei, cara, 3ª semana ele não volta. Isso já tava fechando o 8º mês de gestação. E aí eu falei, cara, vai voltar ou não vai? Né? Eu tô sozinha, um barrigão danado. E aí, quando ele falou, cara, não é isso que eu quero pra mim, eu não quero mais, não vai ser. Aí eu falei, mas como assim? Não, tá tudo acabado entre a gente. Deus E eu lembro do céu. isso, foi um sábado, tipo, 8 e pouca da noite. E aí eu lembro que eu comecei a chorar, né? Eu lembro eu com um barrigão, eu sentei na minha cama, eu falei, gente, como assim? Assim, a ficha não caía. Eu falei, não, ele deve estar brincando. Né? Deve ter aborrecido porque eu cobrei dele de vir embora. Mais uma vez, a culpa é de quem? Sua. Né? Você achando que a culpa era sua. Né? Tô cobrando dele para ele poder vir embora. E eu... Não, amanhã ele vai repensar isso. Pensar direitinho, vai voltar, e eu ligando para ele, simplesmente desligou o telefone. Aí, quando foi no outro dia de manhã, eu liguei para a mãe dele. Aí, tentei falar com ele, não consegui. Aí, liguei para a mãe dele e me falou, olha, ele vai voltar, não. Aí, eu falei, como assim? Aí ela falou, não, ele não vai voltar, não. É o que ele decidiu. Eu não tenho como interferir na decisão do meu filho. Ele não quer voltar. E aí, naquele desespero... Gente, eu não sei nem explicar o tamanho do desespero que foi aquele dia. Eu não sabia o que fazer. Né? Eu lembro que eu chorava, me sentindo culpada de estar chorando por conta do meu filho na barriga. Eu não queria que ele sentisse aquilo que eu estava sentindo, mas o que fazer? E aí, eu lembro que eu liguei para minha tia, irmã do meu pai. E aí, eu falei, tia... Eu chorando muito, ela, o que foi, Marcela? Eu falei, tia, o fulano foi embora. E ela, como assim foi embora, Marcela? Eu falei, tia, ele pegou as coisas, já tem 3 semanas que ele foi embora pro Rio e disse que não vai voltar mais. E aí a minha tia falou, Marcela, eu tô indo pra igreja, minha tia pastora, falou, tô indo pra igreja, você me dá os minutos que chegando lá eu te ligo. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei sentada ali, nossa, que minuto longo. E aí, acho que não passou nem 5 minutos. Ela chegou na igreja e me ligou, falou, Marcela, eu tô indo pra ir. Você não fala nada com seu pai e com a sua mãe por enquanto, né? Mas eu tô indo pra ir. Tô indo pra rodoviária agora e mais tarde eu tô chegando aí. Então, assim, isso era umas 8 horas da manhã, até ela chegar na rodoviária e tudo, deu quase 6 e pouca da tarde. E eu passei aquele dia esperando minha tia. E aí ela chegou lá, a gente conversou. E aí minha tia falou, meu Deus, vamos pensar, né? Sua tia morava lá no Espírito Santo? Não, minha tia morava aqui no Rio. Foi pra lá. E foi pra lá. Meu Deus. E aí ela ficou comigo aquela semana, inventou uma história para meus pais, falou que estava indo porque precisava descansar e que, enfim. E eu falei, tia, ele não vai voltar. Né? E eu naquele desespero, aí minha tia falou, melhor a gente agora avisar seus pais, né? Porque realmente já passou muito tempo, aí avisamos meu pai e minha mãe. Já tava dando 1 mês, né? Já tava, e faltava muito pouco pro meu filho nascer, né?
E aí, meus pais, naquele momento, meu pai queria matar ele. Meu pai acha mata, né? Com certeza, que meu pai ficou transtornadíssimo. Como todo pai, toda mãe. Né? Eu tô aqui querendo matar ele, se puder. E aí eu tive uma amiga, né? Uma amiga, muito minha amiga, Monique. Um beijo pra Monique. Ela tinha acabado de ter neném, a gente tinha engravidado. E ela também, quando ficou sabendo, ela de resguardo, com aquele monte de ponto, entrou no carro com Marina pequenininha, foi pra minha casa. E aí as pessoas começaram a saber o que estava acontecendo, aquele movimento, e assim, eu sofrendo muito, né? Eu tava, assim, comecei a viver o luto de alguém vivo. De alguém vivo. Tava vivendo... Minha prima aconteceu isso com minha prima. Pois é. Só que não, o filho dela já tá grande, mas aconteceu isso. Vivendo uma dor de... E a psicóloga falou isso pra ela. Você sente o luto de uma pessoa. Mas, então, eu falo sempre o seguinte, esse luto é muito necessário na nossa vida. Necessário. Porque quando você troca... muita gente faz isso, né? Você sai de um relacionamento, você emenda em outro, você não vive isso que é necessário. Você acaba entrando em uma outra roubada. Sim. Porque você não tá bem. Não tá bem. Entendeu? Você se agarra em qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não, a sua cabeça ainda não tá E legal às vezes você pra acha estar no até outro uma relacionamento. pessoa boa, mas aí você acaba sendo... Você acaba sendo ruim pra ela, você não tá bem, entendeu? Não tá preparada. A sua cabeça não tá legal pra isso. Na verdade, assim, foi um momento... Eu fiquei anestesiada, literalmente anestesiada. E eu lembro que a médica, né, a doutora Valéria, perguntava pra minha mãe, ela tá tomando algum calmante? E minha mãe falava, não. Porque, assim, eu entrei num estágio que eu falo que foi Deus. Porque naquele momento, se eu entro... Eu entrei num grau de desespero, mas se o meu corpo corresponde àquele desespero, eu não sei que poderia ter sido de mim ou do meu filho. Né? Porque estava muito próximo dele nascer. Então, assim, eu entrei num estado... Eu fiquei lerda. Eu acho que eu não conseguia computar o que estava acontecendo. É difícil, né? A mente, você... Parou. Ao mesmo tempo você vê, mas o subconsciente está dizendo outro. E você, ele nunca mais procurou, nesse período aí, ele não te procurou, ele não te ligou, nesse período, nada. não. Nesse período, eu tentava falar muito com ele. Né? Você que até ficou Enzo atrás, nascer, né? fiquei atrás. Ele não me atendia. E a mãe dele... A mãe soube do nascimento. Oi? E ele soube do nascimento, você avisou. Eu avisei a mãe dele, porque Não, ele não falava sabe o que eu acho comigo. interessante? E a mãe também não se prontificou. Isso que eu achei surreal. E ela passou por isso. Passou, e como é que ela chega pra nora que tá grávida Uma do neto frieza dela muito e grande. fala assim, não, ele não vai voltar. Oi? Gente, eu acho que eu pegava meu filho, eu fazia ele Levava voltar pelo na marra. Eu enfiava ele dentro da mala e falava, agora Meu vamos lá. amor, você vai voltar assim que tua esposa tá Você grávida. não quer mais viver casado, Nem mas que você vai lá, dê um apoio, que você o seu termine filho- direito. Não é assim, não, gente. Eu não sei. Terminar eu é não o que eu sei. falo, assim, hoje, né? Eu penso claro, com a assim que não cabeça teve mais um término, fria. se você parar pra pensar. Não teve um término. E, assim, ninguém é obrigado a viver para sempre com ninguém, né? Talvez, se ele tivesse tido muito mais hombridade anteriormente, talvez ele teria abreviado meu sofrimento em muita coisa. Claro que sim. Né? Só que não, na verdade, ele não queria terminar. Na verdade, ele queria, mais uma vez, ir pra Covarde. rua. Porque ele tinha certeza de quê? Que ele ia voltar a hora que ele quisesse. Ele é um Ele covarde, tinha certeza da minha gente. dependência emocional dele. Né? No entanto, que Ele quando... sempre tem certeza disso. Tinha certeza. No entanto, porque eu fiquei atrás dele também um tempão. Fiquei me rastejando com ele grávida. E eu lembro de uma cena, que foi a última vez que eu o vi nessa situação. Ele foi embora. E aí depois, faltando uns 10 dias para Enzo nascer, né, ele mandou mensagem falando que iria lá. Aí eu, que alívio. Deve ter se arrependido. Nossa, aí eu lembro que minha mãe e minha irmã estavam lá, eu falei, vocês duas não brigam com ele, não fala nada, não se mete, Meu Deus. porque ele vai voltar, né? E isso aí eu mesmo. com toda aquela esperança de ele vai voltar, eu faltava pouco para Enzo nascer, eu falei, deve ter se arrependido, deve ter visto que não é isso. E aí eu lembro como se fosse hoje, ele chegou lá com o pai dele, aí de repente o pai dele, que sem ver ele anos, apareceu do nada para apoiar isso. Claro. Né? E aí Devia chegou lá... por quê, né? Iguais. Entrou lá, aí eu recebi O pai os se dois. reconheceu no filho. E aí eu fui, aí eu lembro, eu tava sentada no sofá, ele entrou. Deve ter lá falando assim, tá certo, é assim mesmo que faz. Ó. Ele virou, É assim nossa, que abandona. ele virou pra mim e falou assim, a barriga tá grande, né? Aí eu falei assim, tá, já falta 10 dias pra ele nascer, um pouco mais do que isso. E aí o pai dele virou e falou assim, cara, se vocês sabiam que o casamento não tava ruim, pra que vocês arrumaram um filho? E aí, nessa hora, a minha mãe virou no giraia. Minha mãe ficou muito nervosa.
E minha mãe começou a falar um monte de coisa pro pai dele, uma confusão. E ele falou, só vim aqui pegar roupa, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui. Só para as pessoas entenderem que no período que eles dois estavam juntos, porque você contou da outra vez, ele prometeu mundos e fundos para ela, tá, gente? Ele falou que eles iam ter enfermeira, que eles iam, não é isso? Babá. Foi. Não é isso? Do outro que ele falou para você? Não, meu amor, não, mas vai dar tudo certo. A gente vai ter babá, a gente vai ter enfermeira para cuidar. Vai ser de madrugada. Tipo assim, ele fez tudo acontecer, ele queria o filho, ela, como eu falei pra vocês, não queria. Acho que o troféu Assim, gente, quando eu falo não queria, porque ela sempre teve essa vontade. Deus é que fez, essa é a verdade, tá, Marcela? É o que eu vejo. Deus te deu um presente. Me deu um presente. Entendeu? Pra você se livrar deu um presente. Deste encosto. Aí Deus te deu um presente. Enzo é um presente. Pois não tem outra descrição para ele, né? Quem conhece Enzo sabe disso. Não é porque é meu filho, mas é uma criança diferenciada. E assim, eu falo diferenciada porque a gente tem uma conexão, assim, eu não sei. Ele tava ali quietinho, né? Vendo tudo que você passou também. Ele tá, sabe? Uma conexão, assim, fora do normal. Eu tive ele, né? Minha mãe precisou voltar para o Rio, porque ela ficou lá comigo antes dele nascer, depois que ele nasceu. E aí, nesse dia, ele não ficou lá, ele foi embora com o pai dele. E eu lembro de eu ajoelhada, com o barrigão, implorando para ele ficar. Né? Eu correndo atrás dele. E eu lembro até hoje daquele olhar de cima, aquele olhar superior, né? E foi embora. E eu ali ajoelhada, chorando. Eu ainda desci as escadas correndo. Ele desceu pelo elevador. Fui até o estacionamento do condomínio, chorando. E eu fiquei ali, ajoelhada, chorando. E o porteiro me viu pela câmera e veio, né? Me acolher, me levantar. E eu ali naquele desespero, aquela coisa tomando conta de mim, parecia que ia me explodir, né? E aí minha mãe ficou muito brava e meu pai foi embora pro Espírito Santo. E aí quando minha mãe contou que meu pai foi pro Espírito Santo. Tá, foi. Meu pai tava no Rio. Só que tava lá era minha mãe. Não, porque se meu pai tá lá, meu pai mata ele nesse dia, né? Ele não é bobo. Acho que se meu pai tá lá, ele não aparece. Ele apareceu porque tava minha mãe. E aí meu pai foi... Eu sabia que sua mãe podia matar, porque se é uma mãe como eu, matava. É isso que eu ia te falar. Não conhece a minha mãe, porque a minha mãe matava ele também. Pois é. Né? Acho que a minha mãe se controlou... Ficou por sua causa. Por minha causa. Tava todo mundo se controlando por minha causa. Medo de você, porque você tava grávida. Você tava com 10 dias pra ganhar o Enzo. Entendeu? Minha mãe se controlando por minha causa. E aí, ele pegou, foi embora, né? Aí, 10 dias depois, eu tive o Enzo. Eu ainda fiquei correndo atrás dele. Incrível que pareça. Você ficou atrás dele ainda. O Enzo até fazia 3 meses de idade. Eu ia atrás dele, corria atrás dele. Você queria um pai pro seu filho também, né? Você queria uma pessoa... Você queria... E não só ele como homem, mas você queria ter sua família de volta. Queria minha família. Eu acho que era isso. Você queria ter sua família. Você queria ter o pai do seu filho, você queria ter seu marido. O que é muito natural, inclusive. Foi tudo que ele falou. Por tudo que ele prometeu. Ela estava no meio da dependência dele. É muito natural. Eu lembro que uma vez eu chorando, né? E falei muito isso alto para Deus. Falei, Deus, eu só queria minha família de volta. Né? Então, assim, era isso. Não tava... era tudo muito difícil, assim. Eu falava, gente... E aí, quando eu tive Enzo, fiquei no hospital. Depois que eu saí com o Enzo, assim... eu olhava para Enzo, eu não sabia explicar, né? Eu falo assim, gente... se eu soubesse que eu teria o Enzo antes, eu já teria tido ele. Acontece. Né? Porque, assim, que sensacional. Desde pequeno, um bebê maravilhoso. Era um bebê que parecia... A sensação que eu tinha, que ele olhava para mim e entendia tudo que eu estava sentindo. Essa era a sensação que eu tinha. O olhar dele me acolhia de tal forma, sabe? Que, assim, nós criamos um mundo meu e dele. A gente ficava... Até porque só ficou vocês dois. Nossa, era um mundo... Minha mãe precisou vir embora pro Rio. Minha mãe queria que eu viesse. Eu falei, mãe, não tem como. A estrutura dele tá tudo aqui. Eu vou ficar em casa aqui. Né? E ficamos eu e ele. Então, assim, o puérpio, eu e ele. Então, aquela coisa do levanta de madrugada, dá mamar e bota eu sozinha com ele. Né? Mas, assim, era assim, aquele olho, ele tem um olho muito expressivo, ele tem um olhão. Eu vi. Né? Tem aqueles cílios... E, assim, ele me olhava, ele sempre me acolheu de uma forma que eu falo que ele me curou.
Não, mas ele foi sua cura. Deus te deu ele para isso mesmo. Eu não tive uma crise de ansiedade nesse período, né? Que seria muito normal. Todo mundo tinha medo da depressão pós-parto. Tinham várias coisas. Eu lembro que a minha médica falava para minha mãe, eu não tenho medo. O Enzo está saudável, eu tenho medo do parto é dela. Eu não sei como que vai ser para ela, porque assim, vai ser uma emoção muito forte, né? Ela idealizou uma coisa e vai viver totalmente outra naquele dia. E assim, foi muito acolhedor, né? Ele e é assim até hoje, né? Ele me acolhe de uma forma sensacional. Ele olha para mim e ele fala, mamãe, você tá cansada, né? Então, assim, ele me percebe muito. Ele consegue me perceber muito. Esse período, né? A gente já tem a conexão com o filho mesmo, mas no seu caso, foi uma situação maior, né? Porque ele viveu e desde de pequenininho ele acompanha tudo. Acompanhando você, né? tudo. Ele sabe o que você né? sente. E muito eu e ele. E até que Milton chegou, né, nas nossas vidas para somar. E é o seu marido atual. É o meu marido atual. E aí eu percebi o quanto eu era agredida. Foi aí que você se deu conta? Né? Eu só me dei conta que eu fui vítima de violência. Tinha uma noção, mas você sabia que você já Eu sabia que eu sofria, mas eu sabia. Quando você casou com ele, mas você entendeu que aquilo era uma violência. Aquilo era uma violência, porque eu entendi que para ter um relacionamento, aquilo não era um relacionamento, né? Eu era bem tratada de verdade, tudo bem que ele ralou um pouco, né? Porque eu estava muito traumatizada. Claro, muito sofrida, então eu não sabia se era só uma máscara. Eu falei, vai que isso cai daqui um tempo. Não tô querendo de novo, não. Pois é. Mas, assim, eu só fui dar conta da violência que eu sofri. Porque as pessoas falam, ele não era... Eu ouvi isso de uma pessoa que se dizia minha amiga. Ele não era obrigado a ficar com você para sempre. Ele não te abandonou. Ele terminou o relacionamento. Claro. Mas desse jeito? Terminou sem... Claro, terminou. Aí eu parei pra pensar, pra pensar naquela fala. Eu falei, gente, ele não terminou um relacionamento. Realmente, ele não era obrigado a ficar comigo Ele abandonou sempre, o relacionamento. Mas ele simplesmente, era um momento delicado. Né? Eu tava ele esperou até ali, a pessoa porque não eu é vou esperar obrigada eu mesmo ter... a ficar com a outra. Mas se ele chegasse pra você e falasse, Marcela, tudo que a gente idealizou do filho, eu vou estar aqui com você e tal, mas eu já cheguei ao ponto de descobrir que não dá mais certo. Eu não quero ter você como esposa, mas você é a mãe do meu filho, tá ali com você, né? Não, pode, era uma violência. Ter feito isso. Ele deveria ter feito isso. Você, ter te ajudado. Ele deveria ter feito isso, né? É o dever dele com o filho dele. Nossa, não só com você e com o filho. Ela, e respeita né? tudo, sim. Eu lembro que quando ele esteve lá em casa, nessa última vez que ele foi lá com o pai dele, eu lembro que numa conversa nossa, eu lembro que eu falei pra ele, poxa, a gente sonhava do Choquito com o nosso filho. Você vai deixar o nosso filho sem pai? Ele virou e falou assim, mas por que seu filho vai ficar sem pai? Por que seu filho vai ficar sem pai? Aí eu virei e falei assim, porque você tá indo embora. Sabe o que ele falou pra mim? Não, você não vai casar de novo? O dia que você casar, eu falo... Olha, eu falei como é que Deus disse amém a essas palavras dele. O dia que você casar de novo, seu filho vai ter um pai. Ele falou isso pra mim. Só um detalhe, um adendo, né? Está quase acabando, mas só um adendo que eu tenho que falar também. Que eu acho muito legal isso, quando os homens fazem isso. Eu passei por isso também. Porque eu vou te falar uma coisa que vai acontecer. Seu filho hoje está com 7 anos, né? Vai acontecer, tá? Que aconteceu comigo, com a minha filha, que você conheceu. Aquela coisa rica. Maravilhosa. Linda. E é muito difícil falar sobre isso, mas aconteceu comigo. Fui também abandonada, registrei só no meu nome. E depois de ela estar formada, linda, maravilhosa, que é aquilo que você viu, acontece. Minha filha, a pessoa que nunca nem olhou, que foi só quem fez a minha filha. Nem registrar, ele registrou. Entendeu? E ele teve audácia, tem audácia ainda de falar para as pessoas. Hoje ele é mais velho que eu, mas ele tem a audácia de falar que ele tem uma filha linda. Agora, né? Tá linda. Isso vai acontecer com você. Sabe por quê? Porque eles se veem depois velhos, sem ninguém, horrorosos, acabados, uns merdas. Porque acaba entendeu? Uns né? bostas. No próprio, que aí eles lembram, pesada, aí nesse né? momento vai lembrar assim, meu Deus, eu tenho um filho. Mas formadão, lindo, eu tenho um filho. Aí vai ver, né, foto em Instagram,
né? Vai falar assim, meu Deus, que coisa mais linda, é o meu filho. Aí começa a gritar como o meu filho. E colhe o que planta, né? Eu falo que as pessoas colhem o que aí planta, você não vai tá ter desejando mal. Isso, aí você tem uma coisa que... Aí ele vai sentir umas coisas que é prazerosa pra gente, como mãe, que aconteceu com minha filha, de chegar e falar assim, não, mas de procurar, não sabe porque você, minha filha, desculpa, mas você não é meu pai. Meu pai é Sérgio, que foi o meu marido, que hoje a gente tá, meu ex-marido, na verdade, mas é meu amigo e que me ajudou a criar os meus filhos. E tem adoração pelos meus filhos. Não é ex-pai. Não, meu ex-marido é um grande de um pai, foi quem assumiu minha filha, quando botou o nome dela, porque ele fez a adoção dela, quando a gente se casou, ele adotou ela, entendeu? E hoje é um grande pai. E ela já falou na cara do progenitor que assim, não, você não é meu pai. Eu não tenho obrigação de te chamar de pai porque você não é meu pai. Esses dias, né, a gente aconteceu depois até mesmo que você me fez o convite. Teve a festa da família na escola, né? E aí meu esposo não podia ir, porque estava no Rio trabalhando, eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, mãe, vem aqui no mural ver, né, o desenho que eu fiz. E aí, quando eu cheguei para ver o desenho, tinha que escolher uma pessoa da família e desenhar, né? E aí, eu consegui ter a percepção do que Enzo sabe, né? Porque a gente nunca escondeu dele que Miltinho não era o pai biológico, só que a gente nunca usou essa palavra, porque até então nunca achei que ele entendesse. A gente sempre falou de forma lúdica, papai conheceu a mamãe, conheceu você, ele escolheu a gente para cuidar, né? Ele chegou na nossa vida, você já era nascido, mas você foi escolhido. A gente sempre deixou bem claro para ele que ele era escolhido, né? Nunca falamos mal do genitor dele, nunca falamos nada. Ele sabe que ele existe, sabe o nome dele, não procura, nunca quis saber. E aí, quando foi agora, né, no dia da festa da família, aí tava lá o cartaz. Ele desenhou meu esposo e escreveu, pai, mesmo que você não seja meu pai de sangue, eu te amo como se fosse. Né? Então, a gente conseguiu perceber que ele tem consciência, mas de qual lugar, né, que o Miltinho tem na vida dele. E, assim, me trouxe uma paz, porque eu vi que eu consegui não transmitir para ele toda aquela dor, que era o meu maior medo, né? Do que eu estaria transformando meu filho. Dele criar esse sentimento de rejeição, raiva, né? De raiva, que é um sentimento... carregar para a vida dele esse sentimento. Porque é um sentimento que eu trato, né? Muito, porque ser rejeitado é muito difícil, né? Então, eu nunca quis... Então, assim, foi tão lindo, né? Meu marido não tava, a gente mandou foto para ele. Eu falei, ainda bem que ele não veio, que era capaz de a gente ter que acudir ele no hospital. Básico, a gente ia ter que levar ele para o hospital, porque ele já ficou todo emocionado do trabalho. E, assim, igual o Thiago, meu marido. Foi importante, né? A gente ver qual está sendo o rumo dessa história. Porque até então ele é criança, a gente conta, mas a gente nunca sabe como é que ele está absorvendo isso, como... E ali pra gente ficou claro. E às vezes você fica com medo de errar, né? De deixar uma situação e ele pegar aquilo ali e tal. E nessa questão você viu que ele eu perguntei pra ele, de letra, né, a situação. Perguntei, filho, isso te entristece? Ele falou, não, mas se me entristecesse eu não desenhava e colocava aqui. E tipo, vambora, a vida que segue. Né? Então, assim... É porque a base que você... E você criou uma base muito maravilhosa. Que o Miltinho proporcionou pra ele, exatamente. Junto com você... A base não deixa ele sentir falta, né? Não deixa ele... Porque ele sente o amor, né? Ele sente todo amor cuidado. puro. Muito. Pacotinho de amor. Ele sente o amor, não só dela, como do marido. Sim, ele muito. sente todo... E no outro podcast ela falou que os filhos, né? Sim, a família. A família. Então, tipo assim... Você precisou passar por tudo que passou, né? Infelizmente. Infelizmente. Pra você viver. O ruim Ou felizmente, porque talvez se você não passasse também, eu acho que às vezes a gente não passa por algumas situações e você não daria o total valor. Que você dá veio hoje. Pra lacrar, né? Tipo veio. Assim, e é ruim que você se trata, acredito eu, porque nós mulheres já temos a tendência a dar uma caída, né? Sim. Vira e mexe, a gente tá meio baqueado. Sim. Quando acontece uma situação dessa de sentimento de rejeição, apesar de não ser sobre você, e sim sobre ele, né? Você sente. Porque só que durante muito tempo a gente acredita que é sobre a gente. Aí você acredita tem que muito isso, porque que é no sobre seu psicológico isso fica dentro da sua mente, Sim. né? Ecoando o tempo Sim. todo que
que foi você que errou, que você... Aí você começa... Aí quando você entende, igual ela falou que com o marido dela, que com o seu esposo, você viu o quanto você era agredida, aí vem aquela sofrência, tipo assim, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não identifiquei antes? Eu fui burra. Aí você volta de novo a se culpar. A se culpar. Pelaquela Porque eu situação. fui Nossa, burra. por que eu engravidei? Né? Porque as pessoas falam, nossa, mas se você já tinha vivido isso tudo com ele, pra que você arrumou um filho? Né? Sempre tem uns porquês. E às vezes tu para pra mim, é mesmo, né? Só que assim, cara, você tá sempre Ainda bem que... acreditando... Não, mas sabe, eu acho que... Aí eu vejo a mão de Deus nisso tudo, Deus. tá? Porque tudo isso que aconteceu com você, infelizmente, todo esse sofrimento, foi pra vir o Enzo. Foi pra vir o Enzo. Você tá entendendo? Porque você, pois como eu falei, gente, guardou a informação, ela não queria ter um filho. Talvez tivesse sido com outra pessoa, respeitaria isso, não teria tido o Enzo. O Enzo, ele veio para iluminar a tua vida. Não ele só veio a para minha, te de meu curar. time também, né? Exato, do seu marido, da Sim. sua família. Ele veio realmente E a como gente uma não- estrela a para gente- iluminar e tem todo muita mundo, coisa entendeu? Que a gente passa, e com o passar que o tempo voa de uma proporção que eu lembro quando meus filhos eram pequenos, assim, hoje eu fecho o olho, eu costumo dizer até para alguns amigos meus que eu falo assim, gente, teve algum período nessa parte aí que eu perdi. Tipo, alguém veio, cortou, tal, quando eu fui ver, já estavam, hoje vai fazer 22 Sim. e Pedro vai fazer 20. Que talvez vai ser uma lição a longo prazo para ele, porque ele vai sentir, uma hora ele vai sentir. Porque como a Renata falou, uma hora a gente vai envelhecendo. Eu vejo hoje, eu tô com 37 anos, eu vejo hoje que muita coisa eu já passei a sentir diferente nessa trajetória. Você provavelmente bem mais do que eu. E vai ficando mais velho, vai sentindo. Então ele vai sentir essa diferença. Ele vai... E ele quando vai sofrer. é aquela história, quando você chega, eu Mas hoje Deus tenho no também tá ali estágio. pronto para abraçar ele, caso ele tenha Hoje, tomara, hoje eu vejo o tomara. seguinte. E tá ali pra... Eu só falo o seguinte, eu falo que acertei. Quando eu falo, né? Obrigada a Deus por ter me dado 2 pérolas. Igual lá em Você casa. conheceu os meus, né? O meu filho também, você conheceu a minha filha. E me deu, foi muito difícil também, porque eu passei por muitas das coisas que você passou, foi muito difícil. Mas hoje eu falo assim, quando eu vejo os 2 criados, lindos, me amando daquele jeito que você viu lá, aí você fala assim, cara, acertei. Obrigada a Deus, acertei. Era Olha, pra eles você terem também. vindo pra mim, entendeu? É igual o Enzo, era pra ter vindo pra você, pra iluminar até a tua junção, vida. né? A gente fala assim, eu falo assim, do pai dos meus filhos, eu falo assim, até a junção da raça Deu não, certo. Ele tá bem, a gente conversa Deu e tal. certo. Mas eu falo assim, tinha que ser, se fosse com outra pessoa, não ia ser ser igual, desse né? jeito. Não ia ser Pedro, não ia ser Paola, né? Não ia ser eles caracterizados. E assim foi o Enzo. Não ia ser o Enzo. Não ia ser eu o falo, Enzo. gente, assim, e eu sempre falo, né? Deus é maravilhoso e ele tá pronto pra acolher a gente, né? E assim, graças a Deus me livrei daquela sensação de não merecimento, né? Eu mereço sim o amor de Muito. Deus, eu mereço sim Muito. o amor do meu marido, eu mereço sim, né? O Você merece problema sim dar o era seu ele. amor, né? É você. Você Você é amor, então sabe? não adianta ele... Nossa, graças a Deus, assim, quando eu fiquei longe, eu sofri bastante, mas eu tinha paz. Era uma sensação de... Sim. Eu acho que foi isso que foi me E essa questão que você reconstruindo. falou é um negócio muito louco da gente, né? Porque eu também já tive vezes de eu não querer nem orar. Porque eu achava assim, pô, vou culpar Deus com isso, cara. Tipo assim, tanta gente... Eu às fiz vezes isso muitas vezes também. eu passo assim, só que aí quando eu passei Eu que tô a entender, fazendo, tô passando por isso tudo. Deus Quando eu não vou, passei a entender, é igual nem dívida. vale, eu não sou digna de é igual de falar dívida, com quando você deve 100 reais, o outro deve 1.000 e o outro deve 1 milhão, a preocupação dos 3 é a mesma, né? ele. Sim. Se você não tem 100 para pagar, você vai se preocupar a mesma coisa, porque Não, até... e eu fiz um tratamento curso, né? A gente chama de curso, mas é um tratamento. Eu falo que é da alma. É de cura emocional. Foram 4 períodos, né? E a primeira coisa que eu descobri ali, qual era a minha identidade. Quem é a Marcela, né? E foi assim, foi doloroso, mas Necessário. foi necessário. Eu descobri quem eu sou, né? Eu não sou nada daquilo que ele fez eu acreditar. Não. Ele me fez acreditar por 13 anos que eu era uma pessoa que eu não era. E você falou uma coisa que é verdade. Quando você começa a terapia, Rafael deu uma explicação aqui no podcast, quando ele veio com o casal de psicólogos, ele descreveu exatamente. Você começa a fazer psicólogo, aí você vai, né? Aí tá naquela ferida ali que já cicatrizou, você não quer mexer, né? Que tá ali ferido, mas você não quer mexer. Aí tem que vir, lavar, né? Aí abre Mas é aquela, necessário. abre aquela ferida de novo, É dói, necessário mas você pra mexer na você ferida. limpar mesmo, pra não limpar. ter bactéria, não ter nada daquela ferida ali, Pra você tem curar.
Ensaboar, limpar e pá. Foi o que o Rafael explicou o que acontece. Estamos terminando. Eu sabia que ia ser assim. Passou rápido. Eu sabia que eu ia chorar muito, Passou porque muito rápido. eu tinha certeza que com o seu programa eu ia me emocionar demais, que eu já me emociono só em ver seus pirulitos, você imagina quando essa história. Passa também, a gente já passou. Eu, graças a Deus, não passo mais. Não passo, mas a gente... Mas eu passei e a gente se identifica. Dói. Assim, eu não digo que dói mais, assim, aquela dor. Não, igual... dói em saber que a pessoa, que uma outra pessoa passou e tão nova. Quanto você tem hoje? Né? Hoje eu tenho 40. Você está com 40 anos. Quer dizer... A gente já passou por situações que a gente... Aí vai lá, a gente volta lá. Eu agora mesmo estava aqui no podcast, eu voltei há 15, 16 anos atrás. Eu também voltei. Eu falei, caraca, não dói. Ou antigamente, quando eu lembrava, doía. Hoje não dói mais. Aí eu fico pensando assim... Hoje eu entendo, depois da terapia, que eu não perdi tempo. Não, hoje a minha dor é justamente, acho que por isso que fez o Elas Podem Mais surgir. A minha dor, quando eu sinto a dor, é a dor do próximo. É a dor do próximo. É a dor da outra mulher. Entendeu? Foi nisso que Elas Podem Mais surgiu, né? Porque a gente se identifica muito, eu e a Polly, a gente acaba se pondo no lugar daquela mulher, entendeu? E como aconteceu com você agora. E não tem jeito. Que a gente passou, ou que de repente a gente não passou, mas a gente se imagina que muita mulher nesse momento está passando. É isso que eu acho, assim, a importância da gente conversar. Eu confesso que eu até comentei isso com você. Foi. Falei, nossa, Rê, quando você me mandou mensagem me convidando, foi no dia que eu tinha vindo da psicóloga, e eu falei para ela, eu tinha falado para ela que quando eu vi o desenho do meu filho na escola, fiquei muito feliz por ver todo o processo dele, mas eu entendi que o meu processo ainda não estava superado, que quando eu lembrava daquela rejeição ainda me doía. E ela falou, você precisa falar sobre isso. Você precisa se despedir dessa história, né? E você precisa, de alguma forma, dar uma finalidade para isso. Enterrar ela. E eu pensei, cara, minha finalidade para isso é justamente usar essa história para falar para outras mulheres, né? Que, assim, que a gente não precisa passar por isso. A gente não precisa sofrer violência, seja ela o tipo que for. A gente não precisa ficar se sentindo menos que ninguém, porque nós, nesse mundo, nós viemos para cá e nós somos escolhidas por Deus. E Deus me ama. Eu sou queridinha dele, eu sou mimada dele mesmo. E, assim, a gente poder olhar para o outro e ter um pouco de empatia, sabe? Às vezes a gente está vendo uma pessoa chorando, às vezes você percebe que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade e as pessoas não têm não sei qual é a palavra certa, mas, assim, não tem aquela iniciativa de chegar ali e dar um abraço. A gente falar, né? Falar, porque às vezes aquela pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, ela está precisando de um abraço, ela está precisando de um acolhimento, ela está precisando, sabe? Às vezes a pessoa está tão perdida, né? Tão perdida. Que às vezes a gente falando assim, você hoje não está bem. É isso aí. Aí a pessoa vai desabar, mas aí você vai conseguir ajudar aquela pessoa a soltar. Forma, porque às vezes a gente está tão ocupado no dia a dia e a gente às vezes está sofrendo, e a gente tem aquela... é meu, não vai dividir, ninguém vai resolver meu problema, não vou falar, não sei o quê. E você só vai acumulando. E a gente teve o intuito de fazer o programa e se juntar. É justamente para isso, ele não se resume só aqui no podcast. Não. O podcast é uma ferramenta, é uma ferramenta de comunicação, mas a gente está querendo muito mais. A gente vive, elas podem mais no nosso dia a dia. De verdade, todo, entendeu? Com pessoas. Eu sei disso. Eu já falei isso para a Rê, né? Eu falei assim, eu me senti muito acolhida, né? Me senti muito, assim, com a minha história muito tratada com cuidado, né? Porque a gente sabe que dói, né? A gente sabe o quanto dói. Entendeu? É o respeito que a gente precisa, que eu acho que quando eu falo, nós exercemos a sororidade. E a gente precisa fazer com que todas as mulheres exerçam também a sororidade. Sim. Não é só falar uma palavrinha bonita. E pra gente também é muito... E eu vejo muita mulher assim, eu fico até emocionada de falar que é muito doído, né? A gente vê muita mulher sofrendo. E a gente passou, às vezes a gente acontece situações que a gente para e fala assim, vamos entender, né? Porque a pessoa que ela se machucou a vida toda, ela machuca. Ela machuca. Eu falei com você, ela acaba ferindo, ela acaba virando. Com ferro, ela acaba virando uma pessoa também tóxica, entendeu? Não porque ela quer, porque ela acaba as situações. Ela transborda do que ela tá cheia. Entendeu? E a gente consegue compreender isso hoje. E vamos tocando pra frente. Ai, tá acabando. Ai, meu Deus do céu, Marcela. Você me emociona com seus pirulitos. Olha, porque eu chorei, eu tô chorando. Os baldinhos toda hora. Acabou com minha maquiagem. Os baldinhos toda hora.
Ai, o balde toda hora Marcela, cheio. Assim, mas é muita emoção, graças a Deus. você é uma pessoa muito iluminada. Amém. Você é uma pessoa muito maravilhosa. Você é uma pessoa com uma luz absurda. Amém. Entendeu? Pacotinhos de amor só veio para agregar, né? Porque você Uma forma de você transborda. Ó. Você transborda. Você bota tudo que você sente num pacotinho de amor. E a gente sente isso. E é uma delicadeza, porque a gente tá tão ferido quando a gente pega um pirulitinho que o pessoal pode falar assim, tem gente ainda que vai ser insensível, mas você ainda vai ver um pirulitinho, você vai ver. Quando a gente pega aquilo ali, é tanta delicadeza que a gente olha, até no dia, olha, eu sou bruta, né? Eu, então, sou bruta pra caramba. Aí quando você pega, você fala assim, gente, que negocinho delicado. Coisa delicada, coisa amiga. Eu fiquei lá dentro. A gente chegou, botou as coisas, quando eu olhei, eu falei, que coisinha mais delicada. Sim. Aí minha comadre falou assim, ai, que bonitinho, que minha comadre é mais sensível, né? Aí eu fiquei olhando e falei, cara, quanta delicadeza. Feito com muito amor. Um ali eu vi, ali eu eu chorei, quando eu vi, eu chorei. Porque você sente. É isso aí, é o que a gente tenta. É igual essas canecas aqui que a Liz faz. Nossa, apaixonada. É você fazer o que você gosta, é muito bom. Eu costumo dizer... A Liz é maravilhosa também, eu reclamo, cara. eu falo, mas eu amo o que eu faço, que é tocar meu bar. Tá ali no meu dia. E faz muito essa questão do dia a dia com meus clientes ali, de escutar cada história, de ver. Você cria amigos, você começa já não ter mais clientes. Não, e a gente olha as coisas verdade. assim, a gente vê. E pra gente é muito legal quando eu vi Elas Podem Mais, naquele pirulito, eu falei, a Renata é muito mais chorona. Eu sou de me emocionar, mas eu fiquei olhando e falei, caraca, a proporção que tá. Quando eu vi essas camisas... Não, e essa logo é linda. É linda. Essa logo é linda. A gente tinha feito uma outra, aí eu falei, Renata, vamos fazer... Aí eu falei, Renata, vamos fazer o girassol? Aí a gente tinha feito uma com várias mãozinhas assim, ela falou, eu amei. Aí eu falei, vamos fazer o girassol? Porque é a gente olhando pro sol, né? Não, e o girassol, ele sempre procura a luz. Sempre procura a luz, exatamente. Esse foi o intuito da gente ser luz e que as pessoas procurem a gente e que a gente esteja sempre na direção da luz. Essa foi a questão da gente fazer. Lindo, quando a gente se viu nas camisas, eu falei, a gente tem que fazer essas camisas. E a gente vai fazer com frases atrás, né? Já começar a fazer com frases atrás. Sempre. Pelo amor de Deus, né? Exercendo. Marcela, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Gente, obrigada. Segue, por favor, a Marcela lá no Instagram. Aqui, ó, pacotinhos de amor pelo litro de cristal. Eu tô prometendo aí que tem gente me cobrando, falando que eu não gravo vídeo. Eu não falo. Fico na rede social. Não, eu tô toda borrada. Tem pessoas nossas. Eu falo o tempo inteiro com elas. Umas fãs nossas que falam assim, gente, mas você pode, você conversa tão bem, você fala sim! As nossas fãs! Muito obrigada que tava com a Policy no final de semana. Coisa mais. Estamos com fãs, Marcela! Tem gente falando assim, você pessoalmente, você conversa, você não grava um vídeo. Eu vou tratar isso. Faça isso, por favor. Então sigam, por favor. Elas Podem Mais, por favor. Cantinho da Poli, Karaokê da Renata. E, por favor, sigam muito Pirulitos de Cristal. De amor da Marcele, Rio Foto, na Real maravilhosa. Gente, estamos indo pra lá. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Olha no Instagram. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, Marcela. Valeu.